Amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, na noite deste dia 16 de julho, trazer mais uma palavra para abençoar a sua vida. Quero ler com você Josué, capítulo de número 8, verso 30 ao 35. Diz assim a palavra de Deus, aliás, o título é Josué edificou um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não moverá ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. O irmão estava aqui pensando, né, trazer uma palavra no livro de Josué. Recentemente nós falamos sobre o segredo da vida de Josué, quando lemos no livro de Êxodo, né, que ele não se apartava do meio da tenda. E aqui, imaginando, né, querendo trazer uma palavra no livro de Josué, então a primeira pensamento que vem à mente é falar sobre a travessia do Jordão, né? Maravilhoso. Chegaram à beira do Jordão e Josué disse ao povo: santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E ali eles atravessaram o Jordão, pegaram as pedras, né? No tempo da cheia, que coisa maravilhosa. Também vem à mente poder falar sobre Jericó, a primeira cidade onde eles derrotaram na Terra Prometida os inimigos, aqueles a qual Deus tinha dado na mão deles aquela terra. Jericó é uma cidade fortificada, tudo aquilo a gente sabe, e eles cercaram aquela cidade durante 6 dias. No sétimo dia, cercaram, né, rodearam a cidade. No sétimo dia, eles fizeram 7 vezes, gritaram: o Senhor rompeu aquele muro, eles venceram. Tem a questão da Raabe, o livramento que Deus deu aos espias, né? Mas podemos falar também sobre a derrota em Ai, por causa do pecado de Acã, que pegou o anátema lá em Jericó e trouxe grande problema a Israel, e a oração de Josué, e o que Deus falou a ele, e depois o que o Senhor fez com que aquele homem pecaminoso, Acã e sua família, fossem mortos, e depois veio a vitória sobre Ai. Podemos falar sobre outras vitórias, podemos falar sobre aquilo que vem após o acordo com os gibeonitas, que vem logo após aqui o capítulo 8. Houve um erro na parte de Josué da liderança, os gibeonitas os enganaram, dizendo que era um povo de longe, vieram com pães bolorentos, com cantis de água, né? Odres de água já rotos, vieram com sandálias velhas, com roupas rasgadas, dizendo que era um reino muito longe. Ouviram falar da travessia do Mar Vermelho, o que foi acontecido no Egito, o que tinha acontecido em outros momentos, e Josué não consultou o Senhor, acabou fazendo um acordo, e depois isso tomou um certo prejuízo para ele e para o povo de Israel. Podemos falar também, exatamente logo depois desse acordo de Gibeonitas, os gibeonitas foram atacados por outros povos, recorreram a Josué foi defendê-lo, e no meio daquela batalha ele orou, e o sol e a lua pararam, e o dia se fez mais longo. E tantas quantas outras batalhas
O livro de Josué nos fala das vitórias que Deus deu a este povo. Ou poderíamos falar também lá ao final, quando aquele povo, Josué chega, sente que está no final da sua caminhada, então ele chama o povo e fala com eles que eles deveriam agora fazer um concerto com o Senhor. Ele diz: vocês podem servir aos deuses que vocês quiserem, lá de trás, os daqui, de qualquer momento, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Poderíamos falar de qualquer um desses textos, e certamente seriam textos que nos trariam lições maravilhosas. Mas Deus tocou no nosso coração falar desta parte que está aqui no meio, talvez às vezes quando lemos, não tão lembrada, né? Que foi um momento em que Josué edifica o altar, escreve a lei em pedras e a lei diante do povo. E ele fez isso por quê, pastor? Porque havia essa ordem dada por Moisés. Eu vou ler para vocês, aqui em Deuteronômio 27, alguns versículos, cujo título é Ordem de levantar um padrão e gravar nele a lei. Diz assim, aqui em Deuteronômio 27, Moisés ainda estava vivo e deixou a sua orientação a Josué. E deram ordem a Moisés e os anciões ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra em que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e caiarás. E, havendo-o passado, escreverás nela todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Será, pois, que quando houver de passar o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferro sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar, o Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás o holocausto ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nestas pedras escreverás todas as palavras, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés juntamente com o sacerdote levita a todo Israel, dizendo: escute e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser o povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. E a seguir, meu amado irmão, no texto, e não vamos ler, Deuteronômio, do 11 ao 26 do capítulo 27, as maldições que serão escritas, lançadas no Monte Ebal. E no capítulo 28, a partir do verso 1, as bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. Depois nós vamos comentar sobre isso. Bom, primeira coisa que eu vou falar para você. Moisés foi um grande líder, levou o povo, tirou o povo do Egito, levou no deserto. Josué substituiu, já disse, pregamos sobre Josué, porquê da sua escolha, quais eram as suas características. E agora Josué atravessa com aquele povo. Mas havia ordenanças para se fazer. Então, a primeira característica que vemos aqui neste momento em Josué é a obediência. Precisamos ser obedientes ao Senhor. Precisamos ser obedientes aos líderes da igreja. Pessoas que verdadeiramente se dedicam a pregar e a ensinar a palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Josué foi obediente. Moisés disse, ele cumpriu assim que ele pôde dentro daquele momento. Houve um momento de guerra, um momento de luta no início. Se estabilizou um pouco, então ele fez o que teria que fazer, foi dada a ordem. E nós vamos ver a importância disto. Então vamos aqui ver. Versículo 1. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Por que a edificação do altar? Primeiro, eu quero ler algumas palavras aqui para o irmão, para que nós possamos ter uma meditação em cima disso. O direito de possuir a terra prometida dependia do reconhecimento do conceito de Deus e da lealdade a este. Havia um conceito. Esse conceito que havia no Antigo Testamento e que hoje há no Novo Testamento
eu não tenho que discutir ele com Deus. Por que o Senhor fez esse conselho? Porque o Senhor escolheu Abraão, porque o Senhor disse a Abraão que daria a terra a ele, a sua parentela, porque o Senhor esteve com Abraão, porque depois o Senhor esteve com todos os outros homens, porque o Senhor deu uma lei através de Moisés, aquele povo não tinha que discutir isso. Por que o altar? Por que o sacrifício? Por que oferecer animais? Por que pedir perdão a Deus? Eles tinham que cumprir e obedecer à lei de Deus. O que era o altar ali? Era um lugar onde as pessoas sacrificavam a Deus. E o sacrifício era o quê? Em primeiro lugar, meu amado irmão, um reconhecimento da soberania e do poder de Deus. O altar não era só para pedir perdão, oferecer um animal porque pecava, mas o altar muitas vezes era usado para oferecer sacrifícios de louvor e adoração a este Deus. Assim, todos os homens de Deus fizeram antes de ter a lei. Abraão fez vários altares. Inclusive, pastor, tem alguma coisa que fez chamar a atenção do Senhor para trazer essa mensagem hoje? Sim, ontem eu estudei a lição da escola dominical, lição 3. Domingo estaremos ministrando para os irmãos aqui através do vídeo. Ainda não estamos com a escola dominical presencial. Creio que provavelmente nesse trimestre não estaremos, devido às medidas aí que está dando o governo. A gente tem que se adaptar um pouco até que possa novamente reabrir. A escola dominical, as pessoas ficam mais juntas, enfim, mas não vamos discutir isso aqui agora. Por enquanto estamos no vídeo, então domingo estaremos. E a lição do domingo fala sobre essa questão de altar, inclusive na lição diária, fala sobre o altar de Josué, que está aqui no versículo 30. Então o altar é para isto. Abraão, Jacó, há vários exemplos de homens que chegaram e fizeram seus altares para adorar a este Deus e renovar esta aliança. Segundo, o acesso de Israel a Deus era sempre pela fé, mediante o sacrifício e a expiação pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há emissão de pecados. Quando é o acesso a Deus, acesso pela fé. Pastor, e hoje, no Novo Testamento, o que é o altar? O altar é a minha vida, meu amado irmão, diante de Deus. É a minha vida diante de Deus. A lição até vai falar. Maior é o Senhor no Novo Testamento do que o próprio sistema de altar. Hoje, o que nós fazemos? Nós glorificamos e exaltamos esse Deus. Agora estamos ainda, algumas igrejas já voltaram ao normal, a Igreja Metodista Pentecostal Pastoreia ainda não, somente domingo à noite por enquanto. Estamos um pouco afastados e estivemos, né? Se não falava do presente, vamos falar de 2 ou 3 meses atrás, ou de 1 mês atrás, ou de 15 dias atrás. Isolados, sem estar na igreja, juntamente congregando. Mas o altar não deixou de existir, porque o altar somos nós, a nossa casa, nós estamos servindo ao Senhor. Nós glorificamos esse Deus, e ele precisa estar sempre sendo renovado espiritualmente. Por isso precisamos de uma renovação espiritual sempre, de busca, de oração, de leitura da palavra. Nós vamos ver aqui a importância da palavra de Deus mais adiante neste texto. Também a continuação das bênçãos de Deus dependia dos israelitas se dedicarem a ele com fé e amor e sem ser sinceros. Precisavam obedecer e se dedicar a esse Deus. Veja bem, meu amado irmão, eles foram para um lugar onde estavam no meio de um povo totalmente idólatra. Tinha altares naquele povo? Tinha. E alguém vai falar, pastor, tá vendo? O sistema de Deus imitou o sistema do mundo. Não, meu amado irmão. Antes que houvesse qualquer religião, qualquer seita, qualquer ensinamento espúrio, errado, Abel e Caim ofereceram sacrifícios ao Senhor. Não é a igreja que imita o sistema mundano, porque, pastor, lá na macumbaria tem altar também, lá não sei aonde tem altar também. A igreja não está imitando isso, a igreja não está fazendo. Foi o mundo, o sistema diabólico que quer imitar as coisas de Deus, que quer imitar as coisas sagradas e santas. Sempre houve e sempre haverá um lugar onde nós vamos adorar esse Deus maravilhoso. O Senhor chegou a dizer: verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E nós adoramos o Senhor aonde quer que nós possamos estar, louvando e glorificando este Deus.
Nós temos que renovar a nossa vida espiritual a cada dia. Reforço isso através da oração, através da leitura da Bíblia, através da comunhão com Deus. Vamos lá. Ainda tem mais uma ponta. A palavra de Deus escrita era a autoridade suprema para o seu povo e fundamento para terem a bênção de Deus ou a sua maldição. Eu disse que depois ia falar. Havia maldição no Monte Gerizim e havia a bênção no Monte Ebal. Aliás, maldição no Monte Ebal e a bênção no Monte Gerizim. Leia lá depois, final do capítulo 27 e 28. Elas são iguais. Iguais, pastor? Não. Iguais de maneira de falar. Se você for obediente a Deus, se você for desobediente, primeira maldição, se você for desobediente a Deus, vai acontecer isso com você. Se você for obediente a Deus, vai acontecer exatamente o inverso. Se você for desobediente a Deus, vai acontecer nisso aqui, pecar nessa parte, vai acontecer isso aqui. Se você for obediente a Deus nessa parte, vai acontecer exatamente o inverso. Então, a obediência a Deus, a vontade de adorá-lo, a vontade de exaltá-lo, a vontade de estar em comunhão com os irmãos, a vontade de ler a sua palavra, a vontade de orar ao Senhor, é exatamente isto que nós precisamos para a nossa vida. Agora, se eu abandonar a Deus, eu não vou querer as bênçãos de Deus quando eu estou fazendo exatamente o que Deus falou para eu não fazer. Eu tenho que buscar a esse Deus. Muitas vezes as pessoas pegam as palavras fora de contexto. Seremos cabeça e não cauda, se obedecer a Deus. E era uma palavra mais para Israel até do que para a igreja. Então, mas eu não obedeço a Deus, eu quero ser cabeça, eu quero não sei o que, eu quero isso. Peraí, mas eu tenho que obedecer a Deus e a sua palavra, fazer a sua vontade, o seu querer, consagrar a minha vida, não me adaptar às coisas deste mundo. Vamos continuar aqui. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel o altar, conforme o que está escrito na lei de Moisés, a saber, um altar de pedra. Então ele fala sobre como é que deveria ser o altar e assim ele fez. E agora vamos para o 32. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todos Israel com seus anciãos, seus príncipes, seus juízes estavam de uma outra da banda da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente ao Gerizim e outra metade perante Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. Então havia necessidade de ter a cópia daquela lei. E aí a gente fala sempre para os irmãos, e reforça a lição do domingo, vai falar mais uma vez sobre isso também. Há necessidade de lermos a palavra de Deus. Há necessidade de estudarmos a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Ontem à noite, eu estava com a minha esposa assistindo algum programa na televisão, e tem alguns programas que a gente vê na TV, enfim, de construção de casa, de outra, mas não tinha muitas coisas. Eu coloquei num determinado canal e estava ali naquele momento num canal tendo um debate entre um padre católico, entre um pastor evangélico e entre outro um senhor que eu não consegui identificar, eu já peguei no meio, que enfim, religião ele pertencia. Pelo que ele falou, dá a impressão de ser ou maçom ou espírita, eu não sei direito. E meu irmão, aí eu e minha esposa ficamos observando. Então as pessoas começam a falar um monte de besteira, começam a falar contar um monte de história. Que Salomão fez isso, Salomão fez aquilo, que a igreja evangélica usa símbolo de satanismo. Amado irmão, veja bem, tome cuidado com essas coisas. Você vai para a internet, você vai ver tudo isso aí. Para a televisão, eu já disse isso aqui há algum tempo, vai ver tudo isso aqui, isso aí. Gente negando a palavra de Deus. Mas será, pastor, que isso é novidade? Será que isso aí a gente vai estar sendo pego de surpresa com essas palavras, com essas coisas que estão acontecendo, com esses pensamentos? Deixa eu ler para você aqui. Eu vou ler primeiro e depois eu vou te dizer onde eu li. Sabe, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo do deleite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ele termina dizendo: destes, afasta-te. E ele dá mais um exemplo, eu vou pular um pouquinho aqui, que diz assim, o 8: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não eu porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Janes e Jambres provavelmente foram daqueles magos do Egito, que as primeiras pragas que Moisés fez, eles imitaram, mas lá na frente não conseguiram imitar mais. O diabo consegue imitar algumas coisas que Deus faz, mas a coisa, meu amado irmão, eu quero dizer uma coisa com você, bem forte, bem forte para você. Quando o inimigo vier colocar dúvida na sua cabeça, será que Jesus é Deus mesmo? Será que o Espírito Santo é Deus? Será que eu tenho que ser dizimista na igreja? Isso é passado? Será que eu tenho que jejuar? Será que Salomão foi maçom? Será que não sei o que lá? E não sei o que lá? Diga o seguinte, olha só, pense. A Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. É isso que eu preciso. E o Espírito foi que inspirou a Escritura que está aqui. Por isso, no tempo de Moisés, no tempo de Josué, no tempo dos reis, no tempo do Novo Testamento e no tempo da igreja do século XXI, é importante estarmos estudando a palavra de Deus. E também estamos orando, temos comunhão com Deus, intimidade com Ele, para que o inimigo não venha nos enganar. Eu li em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Eu disse que ia dizer, acabei não dizendo, fechei aqui a Bíblia. Ah, pastor, está só lá em Timóteo que vai acontecer isso? Não, meu amado irmão. Há outras palavras no Novo Testamento. Jesus falou isso no seu sermão profético, que a gente tinha que vigiar, orar. Os dias são maus, mas passarão o céu e a terra. Acabar isso tudo aí. Você está vendo? Tudo que o pessoal está achando bonito, lindo, maravilhoso, 7 maravilhas do mundo antigo, 7 maravilhas do mundo moderno, não sei o que lá, tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é simples. Vou repetir para você, já disse aqui 500 vezes, mas vou falar de novo. Jesus Cristo salva. Veja bem que eu vou botar sempre Jesus Cristo. Vou repetir a palavra Jesus Cristo, para não ter dúvida de ninguém. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo transforma o homem. E brevemente Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Quer definir evangelho? É isso. Isso é o evangelho. Ah, pastor, é prosperidade material, ficar rico e tal. Mas, irmão, isso pode acontecer. Houve homens de Deus ricos, outros não. O evangelho não te promete nunca que você vai ser rico. O evangelho está te prometendo salvação e vida eterna. O evangelho que Jesus pregou é salvação e vida eterna. Jesus não pregou que todo mundo ia ser rico. Jesus contou uma parábola em que tinha um rico que foi para o inferno, não necessariamente por ser rico, e um pobre, total e absoluto, mendigo, que foi para o céu. Foi para o céu. Então não tem essa. Os ricos vão para o inferno, os pobres vão para o céu. Não. Vai para o céu aquele que aceitar Jesus como seu Salvador. Então você pode até ficar rico financeiramente? Pode. Mas isso não é uma promessa, princípio do Evangelho. Entrei para o Evangelho, Deus vai me dar riqueza absoluta. Agora, entrei para o Evangelho, Jesus vai me curar de todas as minhas enfermidades. Não, meu amado irmão. Também a Bíblia não promete isso. A Bíblia promete cura divina? Promete, existe cura divina, Jesus cura. Mas espera aí, o apóstolo São Paulo, ele tinha uma doença, ele falava nas suas cartas que ele tinha uma doença. Aquele homem curava pessoas, fazia milagres, mas ele mesmo tinha uma doença.
Ele chega a falar para Timóteo para que ele tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Então, Timóteo tomava vinho por causa do estômago e não ficou curado. Paulo chega a dizer em certa carta que ele deixou Trófimo doente em tal lugar. Porque às vezes a doença, o problema, o desemprego, a dificuldade são maneiras de Deus falar conosco, se comunicar conosco. Este é o Evangelho de Cristo. Mas eu li muitos textos e acabei falando apenas de alguns versículos. Vamos lá. Depois de fazer o altar e gravar a lei em uma tábua, não ficou por aí. Porque às vezes fica só por aí, né? Eu gravei ali, tem uma Bíblia na minha casa e tal. Mas olha o que aconteceu. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel e das mulheres, dos meninos e estrangeiros que andavam no meio deles. Tudo foi lido. Então é necessário que nós não apenas tenhamos uma Bíblia em nossa casa, mas possamos lê-la. Ah, pastor, é só ler? Não, precisa guardar. Israel errou lá na frente, um pouco depois disso aqui, no tempo do juízo, Israel errou porque esqueceu este livro. E foi tempos tenebrosos, como nós pregamos recentemente, falando aí em alguma situação, no livro de Ruth, depois uma pregação que falamos lá em 2 Crônicas, agora, sobre o rei Asa e aquela profecia. Foi um tempo terrível para aquele povo, porque esqueceu a palavra de Deus. Estamos no século XXI, na era da tecnologia, da modernidade, mas não podemos esquecer a palavra de Deus. Ela é primeira e principal em nossas vidas. Façamos igual a Moisés. Renovamos nosso altar cada dia, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em comunhão com Deus. Temos essa palavra em nossos corações, possamos lê-la todos os dias e tirar as lições que o Senhor nos deu para que a nossa vida seja abençoada, meu amado irmão. Deus te abençoe nesta noite. Eu vou estar orando por você nesta hora, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amado, muito obrigado pela vida deste grande homem Josué. Já pregamos recentemente nele. Grande segredo na vida dele. Ele errou também, cometeu falha, como todos nós cometemos. Mas aqui, uma vez, ele foi obediente. E na obediência que ele fez, que ele teve, aquele povo aprendeu. Possamos aprender a cada dia a tua palavra, nunca abandonar a tua palavra. Senhor Deus, e guardar em nossos corações, e praticar em nossas vidas cotidianamente, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Porque certamente as bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida, especialmente as bênçãos espirituais, que é a que mais almejamos e precisamos e carecemos, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor Deus, porque, como eu disse ainda há pouco, o Evangelho é cura, é salvação, é libertação. Então, Senhor Deus, cura nessa noite aqueles que precisam da cura divina. Dá vitória, Senhor Deus, àqueles que precisam, Senhor Deus, estão com um problema, uma dificuldade, uma luta, uma barreira. Joga por terra todo o mal e dá a tua vitória nesta noite a teus filhos, Senhor. Senhor Deus, vai abençoando, Senhor Deus, aqueles que precisam de uma porta aberta. Nós cremos que o Senhor pode abrir as portas para a glória do teu nome, Senhor Deus. Então, entregamos todos os teus filhos, aqueles que estarão vendo este vídeo, sejam abençoados através da tua palavra. Assim como Josué leu ali a tua palavra e aquelas pessoas foram abençoadas, todo o povo, crianças, velhos, estrangeiros, enfim, todos ali ouviram aquela palavra. Senhor Deus, também teu povo possa ouvir, ler, guardar a tua palavra. Nós te pedimos tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.